início à Assembleia de hoje, eu quero colocar como proposta de mesa, eu como coordenador, Mariana Souza como relatora, e convidar uma pensionista para secretariar. Lourdes. Bom, na verdade está fotografando um momento histórico, né? Eu quero parabenizar as companheiras e companheiros pensionistas, né? Parabenizar a companheira Lourdes, que há tantos anos vem fazendo essa reivindicação, né? No 18º Consintete, depois de um acalorado debate, nós aprovamos esse direito aos companheiros e companheiras pensionistas. Então, eu quero convidar a companheira Lourdes para secretariar, e a partir deste momento, as companheiras têm direito, todos os direitos políticos, de votar, de ser votado, de fazer parte da direção do Sintete, todos os direitos que os demais sindicalizados têm. Parabéns, companheiros e companheiras pensionistas. Bom, temos como proposta de pauta informes locais e nacionais, avaliação do indicativo de greve para o dia 28 de março e encaminhamento. Os companheiros favoráveis, primeiro, os companheiros favoráveis à mesa proposta, por favor, levante o braço. Obrigado. Contrários? Abstenção. Os companheiros e companheiras favoráveis, o ponto de pauta proposto, por favor, levante o braço. Obrigado. Contrários? Abstenções. Aprovado. E da mesma forma que nós damos as boas-vindas aos companheiros e companheiras pensionistas, estamos também dando as boas-vindas a um grande número de companheiros e companheiras jovens que estão participando, provavelmente da primeira vez, da Assembleia. Com certeza são pessoas que ingressaram na universidade recente, né? Sejam bem-vindos, companheiros. A Força Jovem, com certeza, é a certeza aí do nosso futuro de luta e muitos anos de luta. Sejam bem-vindos. Né? Obrigado pela presença. Então, vamos iniciar pelos informes nacionais. Eu gostaria de... pelos informes locais, né, Cirde? Vamos então pelos informes locais. A Cirde se inscreve. Cirde. Na última plenária da FASUBRA, quando foi votado o indicativo de greve para o dia 28 de março, foram tirados vários encaminhamentos que a categoria de base, assim, apesar do indicativo ter vindo de cima para baixo, não é a linha que a gente trabalha, ficaram várias ações para a gente fazer de baixo para cima, para estar avaliando sobre a questão do indicativo de greve. E uma das atividades que foi colocada para a gente foi de reunir com os parlamentares do município, da nossa região, para falar sobre a EBSER, a medida provisória 520, falar sobre a ajuste salarial e várias outras demandas que temos que negociar junto ao governo. Nós agendamos uma reunião, além de outras atividades já em relação à EBSER que a gente tem feito, palestras, atividades dentro da área hospitalar, Ministério Público, várias questões que a gente já tem colocado desde o ano passado, antes de sair essa medida provisória. Nós agendamos com o deputado federal Gilmar Machado uma reunião para sexta-feira e fomos para essa reunião. A reunião estava marcada para 2 horas, tomamos um chazinho de cadeira, 4h30
a reunião se iniciou. A gente teve uma reunião até bastante calorosa, com muita conversa com o deputado. O deputado já nos recebeu falando sobre a medida provisória 520, que trata da empresa para administrar os hospitais universitários. No dia anterior, um assessor dele já havia nos procurado para saber o que é que a gente tinha de questionamento para dentro da medida provisória. Então nós colocamos para ele que o nosso questionamento, dentro de toda aquela pauta que a gente estava apresentando para ele ali, o nosso questionamento em relação à medida provisória é que a gente era contra a medida provisória e a gente estava reivindicando a ele, como vice-líder do governo, que retirasse, que propusesse a retirada dessa medida provisória do cenário de votação do Congresso Nacional. Ele nos colocou que isso é impossível, que a nossa argumentação é frágil, que no entendimento dos parlamentares e do governo, nós estamos optando pela manutenção das fundações, em cima até da argumentação que está sendo construída, né? E que ele não via possibilidade alguma da retirada dessa medida provisória, até porque ela já vai ser votada agora, antes do final do mês. Nós colocamos para eles vários aspectos que a gente tirou de demanda em relação a não querer essa medida provisória, sobre a questão da desvinculação do ensino do hospital universitário, que a gente teria que estar alugando espaço para poder ensinar nossos alunos e não do jeito que está, o perigo que poderia ser para o SUS, né, que é uma bandeira que a gente defende já há muitos anos, da saúde gratuita, e é o único país do mundo que trabalha a questão da saúde da forma que o Brasil trabalha, então a gente briga pela manutenção. Elencamos vários outros fatores. O que ele colocou para a gente de retorno? Que durante vários anos o governo tem tentado conversar e negociar e enxergar propostas que dê jeito na questão que as fundações criaram, situações que as fundações criaram dentro dos hospitais universitários, de maracutaia, de dívida e de por aí afora, várias coisas que várias auditorias já elencaram, e eles também teriam que dar uma resposta para o TCU até 2010, que teria que estar acabando com os trabalhadores nas fundações, que o recurso que vinha para as fundações era para comprar medicamento, para equipar e aparelhar e tratar do doente, não para poder contratar mão de obra. Que a questão da mão de obra deveria ser com o MEC. Então é tentando trabalhar isso. Mas que eu estaria disposto a voltar a conversar com a gente se a gente tivesse uma argumentação profunda que justificasse a retirada e convencesse ele ia orientar isso para a bancada lá no Congresso Nacional. Caso contrário, ele propunha que a gente achasse caminhos para dentro da medida provisória, para poder fazer alterações nela, para poder manter a medida provisória, que isso é fato dado, que não tem, que não existe no horizonte do governo reversão para esse processo, né? Que a presidenta Dilma está muito empenhada na questão do SUS e da saúde pública no Brasil, e que é a prioridade dela nesse governo é organizar a questão da saúde, e que essa medida provisória veio justamente para auxiliá-la nessa questão. Ficamos de fazer um movimento mais intenso e, se for o caso, voltar a conversar com o deputado Gilmar Machado, chamar ele para mais uma conversa e tentar ver o que a gente consegue avançar. Na questão da nossa pauta de reivindicação, ele deu lá na nossa pauta recurso no orçamento de 2011 para a nossa carreira ou para reajuste salarial. Ele colocou que o orçamento já estava fechado e que não havia mais possibilidade. Nós contra-argumentamos que o orçamento estava fechado, mas que não havia sido aberto ainda. E assim que ele fosse aberto, poderia-se entrar em algum recurso que está orçado para a questão do funcionalismo público, né? Então argumentamos várias questões nesse sentido. E várias outras demandas que estão na nossa pauta, colocamos para ele também a ausência do governo em abrir negociação com a gente. Ele respondeu que o Duvanier já estava se preparando para nos chamar para conversar, para dar sequência nas nossas mesas de negociação, e que isso não havia acontecido ainda, porque estavam sendo reestruturadas as secretarias dentro do Ministério do Planejamento, e que a secretaria dele não ia ser mais a Secretaria de Recursos Humanos, ia ser uma fusão de secretarias que ele ia estar no comando, tanto dessa de Recursos Humanos quanto de uma outra que tem lá, e que ele estaria chamando a gente para negociar. E que ele argumentamos com ele que o governo estava atrasado, e que a gente já estava com indicativo de greve para o dia 28 de março, agora com grande possibilidade de saída, né, em relação ao cenário nacional.
E ele veio e contra-argumentou que estaria fazendo contato com o governo e que provavelmente nessa semana ainda o Duvanier estaria dando algum retorno à solicitação da Fazubra de reunião para negociação. Falamos dos vários outros aspectos das nossas negociações, a pauta ficou lá protocolada com ele. Ele disse que tem todo o interesse em estar conversando com a gente, mas em função do pragmatismo dele, ele ia ser honesto e claro e dizer que a medida provisória 520 não está no horizonte do governo retirá-la do Senado. Obrigado, Silvio. Mais algum informe local? Sérgio, o seu é local ou nacional, Mário? Local. Então agora o Mário. Boa tarde, companheiros e companheiras. O primeiro informe que eu queria passar para todos é que no Conselho de Graduação, sexta-feira, vai estar sendo debatido a questão do ingresso na universidade, vai estar discutindo a questão do SISU, a questão do PAAS. Eu acho que a nossa categoria tem que ficar dentro dessa questão para a gente contribuir nesse debate. A priori, seria um retrocesso perder as cotas destinadas aos estudantes da escola pública. Para quem não conhece a Fazubra, segundo o informe meu, queria apresentar a Fazubra como um dos sindicatos mais democráticos que tem hoje no Brasil, porque nada vem de cima para baixo. Esse indicativo de greve de 28 de março foi um indicativo tirado de mais de 2.000 trabalhadores presentes e com delegados das entidades de base que foram eleitos na base para chegar lá em Brasília e aprovar a deliberação da greve. Então foi um indicativo tirado no dia 16 de fevereiro, e só para completar o informe, o que caminhou para o mês de março? Dia 10, Dia Nacional de Luta das Entidades de Base, realizando reunião com cada reitor e entregando material elaborado pela Fazubra sobre a medida provisória 520. No dia 11, Dia Nacional de Luta das Entidades de Base, para debater a questão com os parlamentares e com a comunidade acadêmica. Dia 14 a 18, semana de mobilização. Então tem todo um calendário que foi aprovado democraticamente na plenária do dia 16 de fevereiro. Para informações mais específicas, para quem não conhece, acesse o www.fazubra.org.br, informe de direção, que vocês vão encontrar tudo lá. Obrigado, Mário. Informe local, Sérgio. Próximo, Sérgio. Dando início às atividades nacionais também, 2 companheiros acabaram de sair, mais a nossa advogada, agora às 3 horas da tarde, estação de Uberlândia, para uma atividade jurídica que está acontecendo em Brasília. A pauta já está na mesa, né? Depois ela pode estar informando. E os 2 companheiros são o Vitor, né, companheiro de assunto jurídico, e o Antônio Irmão. Eles estão indo dirigindo o carro, né, se disponibilizando aí, viajar aí para contribuir com a categoria mais uma vez aí, mesmo com toda a dificuldade e chuva na rodovia. Estamos rezando para os companheiros chegar bem em Brasília e voltar bem, né, porque em época de chuva é meio perigoso, né, mas vamos torcer que dá tudo certo. O outro companheiro, né, o nosso companheiro Geraldo, é de conhecimento de alguns companheiros que hoje tem posse na reitoria de Novos, né? Eu tive informação agora, que eu cheguei recentemente das férias, segunda-feira, que teria posse de novos servidores lá na reitoria. E são aqueles trabalhadores lá do hospital. O Geraldo, né, é o companheiro da coordenação geral também, estaria também sendo empossado e também acompanhando pelo Sintete e fazendo a apresentação para os novos interessados o que é a entidade sindical, o que é a Fazubra, o que é o Sintete, o que é a Fazubra, o que é